Perfeito. Então, vamos lá. É, como eu falei, a gente vai tentar primeiro entender o que é a teoria do orientamento. E aí eu peço, por favor, me interrompa a qualquer momento, porque não é simples entender esse conceito, tá? A gente discutiu na mecânica clássica até aqui, vou botar aqui um início. Na mecânica, não clássica, mas na mecânica geral, a gente discutiu o conceito de tensão-deformação. Tensão-deformação. Esse conceito de tensão-deformação, a gente viu como é que a gente enxergou ele, né? A gente via que em um certo corpo, né, deformável, né, num corpo que não é rígido, a gente colocava uma tensão, que aí a gente viu muito bem que ela podia variar no espaço, essa tensão, né? Podia lá ser um trapézio, podia ser um quadrado, um círculo, etc. Né? E essa tensão gerava uma deformação no corpo. Lembrando que deformação não tem dimensão, né? Deformação é adimensional, ela é comprimento por comprimento, então vai dar, ela não tem dimensão. Mas é uma medida de deslocamento relativo do corpo. Tensão de deformação. E o que estava nesse meio aqui era a teoria da elasticidade. Né? É como se fosse uma máquina, né? Você insere tensão, ela te devolve deformação. Você pode também inserir deformação, o que não é muito comum, e ela te devolve tensão. Só que vocês perceberam que em momento nenhum eu falei que a relação tensão-deformação ela dependia do tempo. Quer dizer, eu até botei aqui na época x, y e tempo, mas a gente não falou sobre a dependência no tempo. Né? A gente dizia que é o seguinte, coloquei uma tensão, instantaneamente o corpo deformava. Né? Fazendo analogia à lei de Hooke, quando eu colocava uma força, eu gerava um deslocamento na hora. Esse deslocamento não levava tempo para acontecer. Tá. Aí eu lembro que eu falei com vocês que a coisa ia complicar. Eu acho que travou totalmente aqui, não sei se foi só para mim. Eu não ouvi as últimas coisas que você falou. Não travou Eu aqui acho que também. acho que foi a minha internet mesmo aqui que ficou instável, que hoje eu tô aqui na PUC. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem de novo? Sim, sim. Tá. Sim, agora sim. Então, eu falei que a gente viu tensão-deformação nesse sentido aqui, né? Que você tinha colocava uma tensão, né? Que dependia de x e y, e isso gerava uma deformação, ou seja, só tinha dependência no espaço, né? Você colocava uma tensão e aí, instantaneamente, isso gerava uma deformação. É uma lei de Hooke, vamos dizer, imediata. Colocou uma força, gerou um deslocamento. Colocou uma tensão, gerou uma deformação. A gente não falou, a gente não abordou, não aprofundou de que é possível que você coloque uma tensão e a deformação leve um tempo para acontecer. Né? A gente vai ter uma coisa agora que vai depender do tempo também. Não somente, né, vocês viram a distribuição das tensões no espaço, aquelas teorias todas de carregamento trapezoidal, carregamento circular e tal, onde a função dependia de onde você estava olhando dentro do maciço, né? Você dependia do espaço, mas eu não falei de, esse cara aqui vai demorar um tempo para acontecer. Isso não aconteceu, isso não teve, certo? Só que agora isso aqui vai mudar um pouco. A gente vai começar a falar agora de que as deformações podem levar tempo para acontecer, e é isso que deu, ao meu ver, origem à própria geotecnia. Né? Por que a gente teve uma quebra na mecânica geral para falar de solo e falar de rochas, etc., materiais geológicos? Porque entrou um fator muito importante, que é a água. A água vai ter um papel aqui fundamental. Bem, como é que isso vai acontecer? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Tá travando? Não, né? Tudo certo. Beleza. Então, como é que isso vai acontecer? O solo, e aqui no curso de graduação a gente vai ver exclusivamente solo, ele é um material dito composto, ele é um compósito, né? A teoria mais moderna chama isso de compósito, mas é um material que tem mais de uma fase. Então, o solo, ele é um material multifásico. Em qual sentido ele é multifásico? Se eu pegar aqui um recipiente com solo, né, eu vou ter partículas sólidas que estão
aqui se tocando aqui assim, né? Se encostando aqui assim, que são os grãos, e eu vou ter nos poros aqui preenchimento com água. E aqui é importante, a gente vai trabalhar somente com solos saturados, ou seja, todos os poros estão preenchidos com água. Então, ele tem aqui a parte sólida e a parte fluida, o líquido. Bem, e lembra que eu falei na última aula que a gente ia começar a ver o quê? Uma mistura de mecânica dos fluidos com mecânica dos sólidos, porque o solo vai ser isso, vai ser uma mistura de mecânica dos fluidos com mecânica dos sólidos, então, de sólidos, né? Então, as duas grandes áreas da engenharia. E, ou seja, para entender o comportamento do solo, para você conseguir fazer modelos de equações que previam o comportamento do solo, você tem que entender dos dois, do sólido e do fluido, e entender como é que eles interagem entre si, como é que eles estão juntos, como é que eles estão acoplados, né? A primeira proposta, e aí ela fundamenta a geotecnia, por mais que ela hoje em dia seja revista, né? E eu mesmo tenho linha de pesquisa revendo isso e tal, mas a grande proposta saiu de Terzaghi, que foi o pai da geotecnia, onde Terzaghi propôs o seguinte: em todo material, qualquer sólido normal, a gente tem a tensão, né? E que é um objeto, né, físico, a tensão. E aí, em qualquer sólido, a tensão é igual à tensão da parte sólida. Ou seja, pega uma barra de aço, se você aplica uma tensão nela, toda a tensão vai ser, né, a tensão que se aplicar nela vai ser a tensão da parte sólida. Então, isso aqui para sólidos em geral. O solo, o Terzaghi falou o seguinte: olha, se você colocar uma tensão no solo, né, colocar um carregamento no solo, construir uma casa em cima de uma areia, por exemplo, você vai ter uma tensão que vai para o sólido, vai para o grão, que ele chamou de tensão efetiva, e ela é um sigma', e você tem uma outra parcela que é o U, que é a poropressão, que é a pressão que está sendo sentida pelos poros, né? Que no caso aqui vai ser a água, por exemplo. Então, entenda o seguinte: isso aqui é uma repartição da tensão que você colocou. Essa tensão aqui ele vai chamar de tensão total, essa tensão aqui ele vai chamar de efetiva, e essa tensão aqui ele vai chamar de poropressão, ou em alguns livros em português chamado de pressão neutra. Mas a ideia é, coloquei, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, coloquei 100 kPa num solo, né? Tem um solo, uma areia, construí uma casa que tem 100 kPa. Esses 100 kPa eles vão ser distribuídos entre esse cara e esse cara aqui. Então, pode ter, por exemplo, num primeiro momento, você pode ter, sei lá, 70 kPa foi para o grão e 80 kPa foi para a água. Ou seja, isso aqui está em equilíbrio com isso aqui, né? Até agora está indo, está fluindo, a ideia principal. Sim, sim. Vai indo. Só que aí dá sempre para complicar mais um pouco, né? E aí percebeu o seguinte, que a água ela não sustenta o carregamento para sempre. Se você colocar uma casa em cima de um solo, no momento que você coloca, realmente vai ter uma equipartição aqui. Ela vai dividir um pouquinho para o grão, um pouquinho para a água. Só que a água não resiste a carregamento. É por isso que a gente não caminha em cima de piscina, né? A gente não consegue andar em cima da água, a gente, né, não tem... A água ela não resiste. Quando ela sofre pressão, né, qual é o principal comportamento de um fluido quando é submetido à pressão? Ele se desloca, ele gera movimento, né? Ele sai da zona de maior pressão para a zona de menor pressão, né? A gente vai ver aqui que é mais correto falar que ele sai da área de maior energia para menor energia. Então, o que o Terzaghi então falou foi o seguinte, que a tensão total ela vai ser a tensão efetiva, que é a tensão do grão, mais uma poropressão SS, de steady state, estado estacionário, ou seja, uma poropressão que não vai mudar, né, que é a poropressão que já estava ali, né, mais uma poropressão em excesso, né? Ou seja, quando você coloca um carregamento, né, esses dois juntos aqui formam uma poropressão, esse mesmo cara aqui. Quando você coloca um carregamento, parte vai para a água, e essa parte que vai para a água, parte vai ficar de vez e parte vai estar em excesso.
E esse excesso aqui, ele muda com o tempo. Ele é função do tempo. E aí, o que vai acontecer? Essa poropressão aqui em excesso, ela vai mudar com o tempo, ou para mais ou para menos, ou ela aumenta ou ela diminui, vai depender do carregamento. Mas quando você bota, por exemplo, uma casa, a tendência dela é que ela vai diminuindo esse cara aqui, né? Ele vai gerar um valor alto no início, ela vai diminuindo. Só que lembra, esse cara aqui é uma constante. A tensão total é uma constante. O peso da casa continua sendo o peso da casa. Ela vai estar ali parada, né? Então, o que vai acontecer, voltando para o nosso exemplo aqui, é que pode acontecer isso aqui. Ó. Você tem 100 é igual a, não sei, vou dar um exemplo aqui, 70, mais, aí esse cara aqui vai ser 10, e esse cara aqui vai ser 20. O que vai acontecer é que isso aqui é num tempo 1, em um tempo 2, logo depois, esse cara continua sendo 100, porque o peso da casa não vai mudar, não tem porquê a casa mudar de peso. Esse cara aqui que é do grão continua sendo do grão. Esse cara aqui que é inalterável, porque já faz parte da estrutura geológica, né? Opa, falei besteira aqui. Vou começar daqui, melhor começar daqui. Esse cara aqui não vai mudar, né? Que faz parte da estrutura geológica, aquela água que já estava ali vai continuar ali. Mas aí esse cara aqui, ele pode ir diminuindo. Então ele pode passar, sei lá, para 10. Né? Ele está mudando no tempo. No tempo 2, o cara foi de 20 e vai para 10. Só que esse cara aqui tem que estar equilibrado. Então, se eu tenho 10 e tenho 10 aqui, faltam 80. Então, o grão começa a sentir mais o carregamento. Até que pode chegar, por exemplo, no tempo 3, que você tem aqui 90 mais 10, mais 0. E aí, ou seja, todo o excesso que foi gerado foi transferido para a tensão efetiva, ou seja, a responsabilidade da água passou para o fluido. O fluido sentiu essa responsabilidade. Quer dizer, o fluido sentiu a responsabilidade e transferiu para o sólido. Né? Lembrando que esse cara aqui fica inalterado, porque ele é o carregamento que foi colocado. Certo? E aí tem uma máxima na geotecnia que é o seguinte: apenas tensões efetivas, eu vou botar entre parênteses aqui, grãos, deformam, né, o solo. Isso aqui é muito importante. Se você alterar o estado de tensões do solo, mas você não mexer nas tensões efetivas, o solo não deforma. Ele só vai deformar se você mudar a tensão efetiva, se você mudar a tensão que o grão está sentindo. E aí, um exemplo básico que eu dou disso, talvez seja o exemplo que eu dou todo semestre, que é o mais claro, a analogia que o Terzaghi usou também, que é o exemplo da esponja, que é o seguinte. Eu tenho aqui um recipiente, e aí eu pego uma esponja, boto ela aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a encher esse cara aqui d'água. Então, vamos supor que eu encho esse cara d'água até aqui. E é claro que parte dessa água também vai entrar aqui na esponja, né? Mas vou encharcar a esponja e vou subir a água até aqui. Vocês concordam que, não sei se é visual para vocês, mas que eu posso aumentar ainda mais esse nível d'água aqui, posso subir para cá se eu quiser, que a esponja não vai amassar. Vocês conseguem imaginar que eu posso botar a esponja dentro do recipiente, eu vou enchendo d'água e eu vou subindo o nível d'água? Vocês conseguem imaginar que essa esponja não amassa? Ela não comprime com o peso da água? Sim. Né? Acho que é muito intuitivo, assim, basta ter lavado uma louça na vida que você sabe que, né, se você botar uma panela com a esponja no fundo, aquela esponja não vai amassar com o peso da água. Porém, vamos supor que eu tenha colocado aqui uma certa altura d'água que eu consiga calcular qual foi a pressão de água que eu coloquei aqui, né? Sei lá, eu sei a altura, sei a densidade, eu coloquei aqui uma certa pressão d'água, né? Uma certa massa d'água que virou uma certa pressão d'água. Aí o que eu vou fazer?
eu vou pegar o mesmo recipiente, vou botar a mesma esponja aqui. E aí, essa mesma massa de água que eu coloquei aqui, eu vou pegar um pezinho que tem essa mesma massa. A mesma, idêntico. A mesma massa, e vou colocar esse pezinho aqui em cima. Ele tem a mesma massa que eu coloquei aqui. De água, só que agora eu botei um sólido em cima. Se eu pensar, é a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, na mesma área. E agora eu sei que vocês conseguem visualizar que essa esponja vai amassar. Né? Ela vai deformar. E aí, por que que uma massa de água, né, não deformou e uma massa sólida vai deformar? Porque a massa sólida vai agir na estrutura sólida da esponja. Vai pegar no esqueleto sólido dela. A água não vai agir na parte sólida, porque os poros de uma esponja, de um solo, são intercomunicáveis e são comunicáveis com a atmosfera. Isso quer dizer o seguinte, se eu der um zoom aqui, eu vou estar enxergando os grãos. E aí, o meu nível d'água, que vai estar aqui em cima, por exemplo, quando eu vou enchendo esse cara d'água, a água está passando pelos poros. Ou seja, na verdade, a pressão d'água que você coloca aqui em cima, ela está sendo transferida por pressão de Pascal mesmo, lá para a base do recipiente. Ela não está agindo no grão. A água não passa pelo grão. A água contorna o grão. Então, subir esse nível d'água para cá, para cá, para cá, você vai... Se você botar uma balança aqui, é claro que ela vai acusar que tem mais massa, mas você não está atuando na estrutura do grão. Agora, quando você coloca um peso, você está diretamente colocando uma tensão no grão, e aí você vai deformar. Até agora, acho que está tranquilo, né? Dá para entender a lógica. Bem, então vamos ver quais são as consequências disso. Isso vai levar a consequências extremamente importantes que, como eu falei, dão fundamento à geotecnia. Terzag pensou, então, na década de 40, isso, em 1943, se não me engano, que ele lançou o livro dele, em que ele propôs, então, a seguinte relação, que já se tinha, na época, os resultados de Darcy, e aí, quem fez Fungel lembra que Darcy, o que ele falava? Darcy falava que a velocidade de fluxo, né, a velocidade de fluxo era igual a um coeficiente de permeabilidade, que depende do meio poroso, né, depende do sólido, enfim, que multiplica um gradiente de pressão. Gradiente hidráulico, na verdade, que era esse H aqui. Onde esse H ele era dividido na parcela altimétrica mais a parcela de poro-pressão dividido pelo peso específico da água. Isso aqui vem de Bernoulli. Energia, né? Ou seja, a velocidade do fluido dentro do meio poroso, né, dentro do solo, depende da permeabilidade do meio e de um gradiente, ou seja, de uma mudança espacial na energia. Né? Aí é o famoso experimento de você colocar uma garrafa PET com água e você faz um furo nela. Né? Se você tampar essa garrafa PET, né, botar a rosca dela em cima, a água para de vazar, e se você tirar, a água volta a vazar pelo furo, porque você vai criar um gradiente hidráulico. Bem, isso aqui Darcy é século XVIII. E aí, em 1940 e pouco, o Terzag teve a seguinte ideia, de dizer que ele tinha
Vou tentar resumir essa parte aqui, porque não é tão trivial, mas tentar resumir aqui, botar em 2D. Talvez ajude vocês a... É muito parecido com o raciocínio que eu fiz com as tensões lá na primeira aula, em que ele dizia o seguinte, tá, velocidade é isso aqui. E aí eu vou usar um termo aqui de quem já fez hidráulica, acredito que alguém já tenha feito hidráulica aqui, né? Pelo menos, acho que é hidráulica que dá essa parte de vazão, etc. A vazão, ela vai ser a velocidade vezes a área. Ela também pode ser escrita como volume de água, né? Vou botar aqui volume de água, VW, pelo tempo. Aqui vou botar um delta. Isso aqui é o conceito de vazão. E aí, considerando que a água é um meio incompressível, vale o teorema da continuidade, né? Que é o quê? Se o fluido é incompressível, a quantidade que entra por um lado do objeto é a quantidade que sai do outro lado do objeto. Então, o Terzaghi pensou o seguinte, olha, eu vou ter aqui uma vazão que entra aqui, e desse lado de cá vai sair vazão mais uma possível modificação na vazão. Aqui vai entrar vazão também, e vai sair, possivelmente, uma pequena modificação nessa vazão, né? Por termo de simplicidade, eu vou dizer que tudo que estiver entrando aqui assim é negativo, tudo que estiver saindo é positivo. E se eu somar, então, essa quantidade de água que está entrando e está saindo, tem que dar zero. Então, eu vou dizer o seguinte, vou chamar esse cara aqui de QY, melhor, para ficar mais fácil. QY, opa, aqui é QX, QX. Então, olha só, aqui vai ser Y também, e aqui vai ser X. Se eu somar todo mundo, fluido é incompressível, a água que entra é a água que sai, né? Então, eu vou ter que menos QX mais QX mais dQX dx menos QY mais QY dQY dy dy. Isso aqui, esse acréscimozinho que a gente bota aqui, né, que entrou de um lado e saiu um pouquinho depois. Isso aqui, para quem não lembra, vai ver lá na primeira aula, é a aproximação de Taylor em primeira ordem. Né, que se eu sei uma coisa aqui, essa coisa um pouquinho depois é a mesma coisa, mais um pouquinho, mais uma coisinha, esse pouquinho é dado por Taylor na primeira ordem. Bem, isso aqui tem que ser igual a zero. Vazão que entra é igual a vazão que sai, continuidade. Então, olha, esse cara cancela com esse cara. Esse cara cancela com... aqui faltou um QY, né? Menos QY mais QY, que eu não botei. Esse carinha aqui. Esse cara cancela com esse cara. Sobrou quem? Sobrou dQX dx dx mais dQY dy dy igual a zero. Tá, vamos lá. Só que aqui é vazão. E lembra que eu falei que vazão é velocidade vezes área? Então, olha só. Esse cara aqui, essa vazão QX aqui, né, que está entrando aqui, está entrando num objeto que tem... Qual é a área dessa parede aqui? Essa parede aqui ela tem tamanho dy para cá. E se a gente estivesse enxergando em profundidade, ela entra em dz. Concordam? Porque aqui eu vou chamar de dx. Ó. Essa parede aqui eu vou chamar de dx. E essa aqui de dy. Então, a profundidade seria dz. Então, imagina que essa velocidade está entrando nessa parede aqui. Essa parede ela tem
ela tem área dy vezes dz. Isso ficou claro? Sim. Então, olha só. Esse QX aqui vai virar, então, ó, dx, né, que eu mantive esse cara aqui. Só que esse carinha aqui vai virar Vx, que multiplica dy, que multiplica dz. Isso aqui é a área que ele está entrando, né? Velocidade multiplicada pela área. Ainda tinha esse dx aqui. Mais ddy. E agora, olha só, o qy ele está entrando numa área que tem dx por dz. Né? Ele entra em dx por dz. Então, esse cara aqui vai ser Vy, que multiplica dx por dz, e ainda tem esse dy aqui. Isso aqui é igual a zero. Tá, onde é que a gente está chegando aqui? Percebam que dy, dz, dx, né, dx, dy, dz, é um volume elementar, é um cubo de tamanho dx, dy, dz. Então, esse cara aqui, ele se reescreve ddx de vx que multiplica dv, dvw, porque é um volume de água, mais ddy da velocidade em y, que multiplica também esse volumezinho d'água ali. Isso igual a zero. Ora, o volume d'água ele é não nulo, que se fosse zero não tem fluxo, na solução trivial. Então, a gente vai dizer o seguinte, cara, esse dv aqui, ele pode ser colocado em evidência e ele é não nulo, então ele pode passar para o outro lado. Né? E aí a gente vai ter finalmente que dx de vx mais dvy de dy é igual a zero. Esse cara que eu botei em evidência e passei para o outro lado. E agora a gente vai usar Darcy. Por quê? A velocidade em x, lembra quem ela era? Darcy diz que velocidade é igual a, a 1k que multiplica o gradiente hidráulico na direção. Né? Então, esse cara aqui vai ficar ddx, que vai multiplicar a velocidade em x, vai ser quem? Vai ser o k, que vai multiplicar o quê? A variação de h em x. Esse cara aqui é o meu Vx, por Darcy. Mais um dy do k dh dy. Né? Esse cara aqui é igual a zero. Então, por enquanto, está fazendo mecânica dos fluidos aqui. Né? Bem, como esse cara aqui está derivando em dois parâmetros, o certo é colocar esse cara em derivada parcial, né? Botar aqui o dRom. Então, vamos aplicar, já substituir esse cara por dRom, e olha só, eu estou aplicando uma derivada em cima de outra derivada. Então, esse cara vai ficar k dRomh dx mais k dRomh dy é igual a zero. Opa, só que aqui é segunda derivada, né? Desculpa. Segunda derivada. Eu estou aplicando derivada na derivada. Derivada segunda. E esse H, que é a energia, ela era a altura, né? Mais a poropressão dividida pelo gama da água. Né? É a definição de energia de um fluido. Então, eu vou colocar já esse K em evidência, e eu vou ter aqui, né, Já vou aplicar, então, essa segunda derivada, veja bem, vou aplicar essa segunda derivada nesse H já abrindo. Então, a primeira vez que essa derivada vai bater, ela vai bater no Z, depois ela vai bater no U. Então, vai ficar assim, D2Z dx2 mais D2U
dx2, e aqui ainda divide pelo gama, né? Que é esse cara aqui. Mais d2e dy2 mais d2u dy2 gama d'água. E a gente vai dizer o seguinte: o espaço não vai variar dentro do próprio espaço, né? Aqui eu botei z e x, mas você pode imaginar dz, dz2 também, não tem problema. O x aqui é só uma variável espacial abstrata. O espaço não vai variar com o espaço. O espaço não varia com ele mesmo aqui nesse nosso problema. Então, essas derivadas aqui vão sumir. Vai sobrar só esse cara aqui, né? E vamos pegar uma simplificação maior ainda. Eu vou dizer que o meu problema só evolui em uma dimensão, que é que o adensamento vai ser unidimensional. Então, eu vou escolher, por exemplo, a dimensão x, porque eu gosto de x. Então, não tem variação em y, o problema é unidimensional. Eu vou ter que k d2u dx2 dividido por 1 sobre o gama da água é igual a zero, que é aqui a minha equação inicial. Beleza. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Como é que a gente vai botando a equação dentro de equação? Sim, sim. Beleza. Fiquem tranquilos que a gente vai entender, daqui a pouco chega num ponto de virada que é um pouquinho melhor. Então, olha só. Em 1D ficou o seguinte. Eu acabei de ver que d2u k sobre gama da água d2u dx2 é igual a zero. Beleza. E isso aqui veio da consideração de vazão, né? Veio da consideração de vazão. Só que lembra que Terzaghi falava que o U ele era um U permanente que já estava lá e vai continuar lá para sempre, que é a água que já estava ali no meio geológico desde sempre, e tinha um excesso. Tá. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai dizer o seguinte, esse cara aqui vai ter que abrir nesses dois aqui. Então, eu vou ter que K sobre gama da água, né? D2 dx2, que vai bater aqui em USS mais UE. Tá. Vamos lá. Por enquanto, a gente vai parar essa primeira parte aqui, que é a parte espacial. Só que o que eu falei lá no início? Talvez não fosse tão no início assim. Não, foi um pouquinho depois, foi aqui. Que vazão também é volume por tempo. Também é volume de água por tempo, né? E se eu considerar que vazão é o volume de água por tempo, né? Eu vou ganhar. Deixa eu ver como eu posso simplificar isso aqui para vocês. Vai ser... onde é que eu posso, a partir de qual ponto é que eu posso fazer isso? Tá, vou pular direto essa parte aqui. Mas como a vazão também é volume por tempo, e a gente viu que a gente usou o mesmo conceito de vazão e a gente chegou em poro-pressão no espaço, porque a gente fez a derivação toda no espaço ali, né, da teoria da continuidade, sabendo que vazão também também é variação de volume d'água por variação do tempo, a gente vai dizer que esse cara aqui, ele é a variação de quem? Quem é o volume d'água que tem dentro de um solo, né?
O volume d'água dentro de um solo, ele é a porosidade do solo, né? Vezes o volume de solo mesmo, não de sólido, mas de solo. Lembrem que porosidade é igual ao volume de água pelo volume total. Vou chamar de VT aqui. Se eu pegar porosidade e multiplicar pelo volume total, igual eu fiz aqui, o volume total vai cortar com o volume total, vai sobrar volume de água. Então, exatamente a mesma coisa, né? Se eu pegar o volume total e multiplicar pela porosidade, eu vou achar a quantidade de água que tem no meio saturado, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar dizendo que esse cara vai ser igual ao produto da porosidade pelo volume total. E aqui eu vou me permitir fazer o quê? A regra do produto. Então, esse cara aqui ele vai ser VT, onde eu vou derivar a porosidade no tempo, mais porosidade, e eu vou variar o volume total do solo mesmo, água e grão, no tempo. Eu vou dizer que é isso aqui. Bem, e lembrando, como eu estou partindo lá da continuidade, esse cara aqui é nulo, né? A conservação de massa que a gente viu lá da vazão, e a vazão que entra com a vazão que sai é a mesma coisa. Só que em vez de substituir vazão por velocidade vezes área, eu disse que vazão agora é volume pelo tempo. Mesma definição. E aí, a gente vai dizer o seguinte, o volume não muda no tempo. O volume total não vai mudar no tempo. Não para a gente agora, não para essa parte agora aqui. Então, esse cara aqui a gente despreza. Esse cara aqui vai para zero. Esse cara aqui vai ter uma certa importância. Por quê? Eu vou dizer que o volume total é igual à variação da porosidade no tempo. Mas como é que a porosidade vai variar no tempo? Né? Como é que a porosidade... Para a porosidade mudar, né, para o solo ficar menos ou mais poroso, quem é que tem que mudar? O estado de tensões. Você tem que botar alguma tensão em cima para ele poder amassar. E aí a porosidade vai mudar, porque o tamanho do grão não muda. O tamanho do grão é o mesmo. Então, é o rearranjo dos grãos que vai mudar a porosidade. Né? Os grãos vão se rearranjar, vão ocupar, vão ficar mais compactos ali. Né? E aí você tem, então, que para você mudar a porosidade no tempo, a porosidade não está mudando sozinha. Né? E aí que vai entrar o que a gente chama agora no cálculo de regra da cadeia. A gente vai dizer que a porosidade não muda no tempo. Esse cara aqui, dN dt, ele vai ser d sigma linha, dN, né? A porosidade muda com a tensão efetiva, porque a tensão efetiva deforma o solo, então esse cara muda com a tensão efetiva, e a tensão efetiva, ela sim muda no tempo. Regra da cadeia. Tá? Bem, isso aqui é igual a zero. Esse cara aqui é não nulo. Posso jogar para o lado. Esse cara vem para cá, vai sumir. Né? E porosidade que muda em função da tensão efetiva, a gente vai ver muito mais para frente nesse capítulo que isso aqui é um dos ensaios de laboratório que a gente tira. Né? Isso aqui é praticamente uma tensão-deformação. Né? Mudar a porosidade quando você aumenta a tensão, né? É praticamente uma relação tensão-deformação. Botou tensão, mudou a porosidade. Por que mudou a porosidade? Porque o solo deformou. Né? Então, esse cara aqui, ele vai ser considerado uma constante, como se fosse um módulo de elasticidade, um módulo de deformação qualquer. Né? Então, a gente vai chamar esse cara aqui de... Vou chamar de qualquer coisa no início aqui, não tem problema. Vou chamar esse cara aqui de... Essa relação aqui vai ser alfa. Então, eu vou ter alfa d sigma linha dt. Esse cara aqui, ou seja, o que quer dizer esse cara aqui ser igual a alfa? Se você botar num gráfico de porosidade por tensão efetiva, esse gráfico é assim.
Você aumentou a tensão efetiva, a porosidade diminui. Né? Então, esse coeficiente aqui a gente vai chamar de alfa. Só por termos práticos. Então, esse cara vai ficar alfa. Tá. Só que, lembrem que Terzaghi falava que a tensão total é a tensão efetiva mais a poropressão. Então, eu consigo substituir tensão efetiva aqui por quem? Por tensão total menos a poropressão. Então, esse cara aqui vai virar alfa ddt da tensão efetiva, da tensão total menos a poropressão. Eu vou agora distribuir tensão total mais a alfa da poropressão. Lembra que eu falei que a tensão total não muda, porque se eu botei uma casa, a tensão que a casa está aplicando é a tensão que a casa está aplicando. Ela não vai mudar. Ela não muda no tempo. Né? Eu construí uma coisa, aquela coisa vai ficar parada ali. Então, esse cara não muda. E agora, eu tenho um du dt. E aí, o que vai pegar agora aqui? Esse du dt, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. O u, ele é uma parte estacionária e uma parte em excesso. Então, esse cara vai virar alfa d dt de u mais excesso mais o e. E se eu falei que as duas coisas são iguais, quando eu fiz a vazão, dizendo que vazão é velocidade vezes área, ou agora dizendo que vazão é volume por tempo, é a mesma definição. Vazão é vazão. Então, eu vou igualar os dois lados, e aí eu deixo para vocês o algebrismo para poder provar que, por exemplo, esse cara aqui, ele não muda no tempo. Ele é estacionário justamente por causa disso. Estacionário é uma coisa que não muda no tempo, steady state. Né? Então, quando essa derivada no tempo bater aqui, esse cara vai anular. Então, vocês vão chegar aqui due dt, que essa vai ser essa parte aqui, né? Vai ser igual àquele coeficiente alfa que vai multiplicar para o outro lado e tal, e vai combinar com esse 1 sobre w aqui, e vai combinar com o volume, etc, etc, e vai formar o que a gente chama de CV, coeficiente de densamento. E essa derivada, quando bater aqui também, ela some e vai aplicar só na derivada, só no excesso de poropressão. Então, esse cara aqui vai ficar D2 UE dx2. Na apostila, não está colocado em X, está colocado em Z, mas é só um eixo espacial. Enfim, essa aqui é a fórmula talvez mais importante que a gente vai ver durante o curso, que é a equação diferencial a parcial do adensamento segundo Terzaghi. Né? Essa equação aqui que, segundo ele, vai reger o comportamento mecânico do solo, que agora fica muito claro pela própria EDP que o quê? Na própria equação diferencial parcial, que a poropressão, né, ela vai depender, ela vai variar espacialmente, né, que eu tenho aqui um due dx2, vai variar espacialmente. Isso a gente já viu mais ou menos, que a gente viu que a tensão no capítulo precedente variava no espaço, a gente calculou isso, só que agora ela muda no tempo. E aí, veja, como é que fecha o raciocínio agora disso aqui? A gente falou que o que deforma a solo é a tensão efetiva. Né? Então, voltando para Terzaghi, o que ele falava? Ele falava que tensão total é igual a tensão efetiva mais poropressão. E eu já vou abrir aqui a poropressão nas duas partes dela. Só que ele fala também que o que deforma solo é a tensão efetiva. Né? Então, vou rearranjar esse cara aqui. Vai ser a tensão total menos o SS menos o E. E agora eu vou dizer o seguinte, o que deforma solo é a mudança de tensão efetiva. Então, vou colocar um delta. Só um delta aqui, não vai mudar nada na expressão. Delta.
Então, vamos lá. Quem deforma solo é tensão efetiva e ela é igual a isso aqui. O que a gente viu? Que o delta de tensão total ele vai ser nulo, porque, mais uma vez, tensão total não muda. Se eu coloquei uma casa, ela vai estar lá. O peso da casa é o peso da casa. Então, esse cara aqui anula. A poropressão estacionária, como o nome diz, ela é estacionária. Ela não muda. Some também. A gente chega na relação fundamental de que a variação de tensão efetiva, ou seja, o que vai fazer deformar o solo, é a variação do excesso de poropressão. E aí entra o porquê da teoria do densamento. Porque se eu quero saber, né, se eu coloquei lá uma casa em cima do solo e eu gerei tensões totais e efetivas, né, e eu sei que a variação de tensão efetiva é o que vai fazer deformar o solo, eu sei que a variação de tensão efetiva ela é a variação de excesso de poropressão. E quem é que controla, né, quem é que prevê para mim, teoricamente, essa variação aqui? É essa IDP aqui. Porque se eu resolver essa IDP aqui, eu vou achar uma função de excesso de poropressão que vai variar no espaço e no tempo. Eu sabendo como é que esse cara varia, eu sei como é que esse cara varia, então eu sei como o solo deforma. Foi? Acho que sim, até então. Eu falei que é a parte mais pesada, porque a gente saiu lá da dinâmica do fluido e, de repente, a gente chegou numa coisa que mostra como é que o solo deforma. Mas tenta entender o seguinte, o principal é saber que Terzaghi diz que quando você coloca um carregamento no solo, seja uma casa, fazer um túnel, seja o que for, qualquer modificação que você faça no solo vai gerar tensões. Quando você gera essas tensões, parte dela vai direto para o grão, parte dela vai para a água. Só que a água não vai segurar essa responsabilidade, ela vai transferir aos poucos para o grão. E é a tensão do grão que vai deformar o solo. Então, vocês têm que saber, o engenheiro vai ter que saber como é que esse cara aqui muda no espaço e no tempo, para ele saber o quanto disso está passando para cá e está fazendo o solo deformar. E aí, quem é que rege isso aqui? Quem é que governa esse comportamento? É essa EDP aqui. Tá? Para o solo seco, não tem problema. O solo seco vai deformar só com essa parte aqui, ó, porque é até interessante ver, olha só. Se eu pegar aqui um solo seco, eu vou dizer que o acréscimo de tensão efetiva vai ser o acréscimo de tensão total menos o acréscimo de poropressão estacionária menos o acréscimo de tensão de poropressão em excesso. Só que se o solo está seco, não tem poropressão. E aí eu tenho que a variação de tensão efetiva é igual à variação de tensão total. E esse cara aqui é instantâneo. Esse cara, você botou a casa, você acabou de botar a casa, acabou. E aí, a deformação do solo vai ser um fenômeno instantâneo. Colocou o peso, deformou o solo. Certo? Agora, quando tem água, essa parcela aqui vai passar a existir. E essa parcela aqui é a função do tempo. Então, você vai ter agora que a tua deformação vai depender do tempo. E essa deformação que depende do tempo, né, esse cara aqui, o fato de existir esse o E que vai depender do espaço e do tempo, vai fazer com que a deformação seja agora a função do tempo, e isso aqui é o que a gente chama de recalque de adensamento primário. Porque esse fenômeno da transferência de tensão do fluido para o grão, isso é chamado de adensamento. E é chamado de adensamento primário. Então, esse recalque, ou seja, que é a deformação ao longo dos anos, é fruto desse fenômeno. Né? Não sei se alguns de vocês mora na Zona Oeste, mas ali a Vila do Pan é um excelente lembrete disso, né? Que até hoje ali o pátio ainda deforma por adensamento. De construir aquela obra lá em 2007, 2006, 2007, e o solo continua afundando, porque esse cara aqui
não neutralizou ainda. A gente vai ver que isso realmente pode levar anos e anos e anos dessa parcela aqui ainda dissipando. Alguma dúvida até agora? Quer dizer, deve ter, mas alguma dúvida essencial até agora? Acho que não. Não, né? Então, olha só, vamos lá. Como é que a gente vai aplicar esse carinha aqui? A primeira coisa que eu vou tentar trazer, o que não está, normalmente não está na apostila de vocês isso, mas eu acho que é uma boa ideia de enxergar, que é o seguinte. Vou reescrever IDP aqui. Tem um D, opa, tem um DUE, DT é igual a CV, D2UE, e eu vou botar aqui em Z, que é como está lá, DZ2. Beleza. Isso aqui é a IDP que a gente vai resolver. Isso aqui a gente vai encontrar o E de Z e T. Espaço e tempo. Show. Veja bem, vou reforçar aqui um aspectozinho de cálculo 1 que é bem básico, é trivial, inclusive. Vamos supor que o solo ainda esteja em processo de adensamento, ou seja, ainda está ocorrendo transferência de poro-pressão virando tensão efetiva. Ainda está mudando ali no tempo, ainda está em processo de adensamento. Se ainda está em processo de adensamento, esse cara aqui, a variação da poro-pressão com o tempo é não nulo. Ele vale alguma coisa, vale um valor, qualquer que seja. Vamos supor que esse cara aqui, por um certo tempo, ainda não acabou o adensamento, esse cara está ocorrendo e tem um valor, vou chamar esse valor de A. Tá? Olha como é que esse cara aqui vai se reestruturar. Eu estou dizendo que A é igual a CV D2UE DZ2. Se eu quero descobrir o E, né, que se tiver alguma matemática na turma, me perdoe, se alguém tem negócio, mas acho que a maneira mais fácil de entender isso é o seguinte. O que eu posso fazer aqui? Entre muitas aspas, posso fazer. Se eu quero descobrir quem é o E, e eu conheço esse cara, magicamente eu conheço esse cara vale A. O que eu posso fazer aqui? Eu vou integrar uma vez aqui no espaço, uma vez. Integrar em Z isso aqui. Quando eu integrar esse cara em Z, o que eu vou ter? Eu vou integrar o outro lado também, né, para manter a igualdade. Integrei os dois lados em Z. Esse cara aqui vai virar AZ mais B, que é a constante de integração. E esse cara aqui vai ficar CV DUE DZ. Perdi uma derivada. Aí, eu ainda não tenho E. Eu vou integrar de novo esse lado aqui e integrar de novo esse lado aqui, em Z. O que eu vou ter? Eu vou ter AZ quadrado sobre 2 mais BZ mais C. E aí, isso sim vai ser igual a CV UE. Aí é só dividir, esse CV vai passar para o outro lado. Eu vou ter, então, aqui o E, que depende aqui de Z apenas, porque o A eu considerei que eu sabia. Ou seja, como é que está a minha poropressão, o excesso de poropressão está variando no espaço. Não estou mais sabendo como é que ele varia no tempo, então como é que ele varia no espaço. Vai ser A Z ao quadrado sobre 2CV mais B Z sobre CV mais C sobre CV. Foi claro, né, que eu fiz aqui, né? Eu só integrei duas vezes de um lado e do outro lado eu fui acompanhando a integração, né? Aí eu descobri o quê? O mais importante aqui é o seguinte: a poropressão em um tempo qualquer que não seja o tempo onde a variação é nula no tempo, né? Ou seja, eu peguei um tempo qualquer onde esse cara aqui seja não nulo. Esse cara aqui, o lado direito aqui, né, o lado da função,
vai ser uma função de segunda ordem. Vai ser uma coisa que tem uma cara de uma parábola, pelo menos a cara, mas a cara de uma parábola. É uma coisa que tem dois derivados, né? Bem, então, se eu pegar aqui, por exemplo, um perfil de solo, aqui eu vou dizer que eu tenho uma areia. Aqui eu também vou... Eita! Aqui eu vou dizer que eu tenho uma areia. E eu coloco, então, um carregamento aqui. Né? Coloquei um carregamento. Eu não falei isso lá no início, mas não tem problema para falar depois, que quando você coloca um carregamento, assim que você coloca um carregamento, colocou um peso em cima do solo, no tempo zero, que é o tempo onde você colocou o carregamento, na hora que você colocou o carregamento, todo o carregamento vira excesso de polo-pressão. Todo. Naquele momento, todo o carregamento é excesso de polo-pressão. Né? Então, vou fazer um parênteses aqui. Eu estou dizendo que em T0, ou seja, na hora que você colocou o carregamento, né, você tem o quê? Que o teu delta de carregamento que você colocou, ele vai virar um delta de excesso de polo-pressão. Depois, esse cara vai transferindo. Né? Mas, enfim, eu coloquei o carregamento aqui e eu gerei lá um excesso. Aí eu peguei num tempo qualquer, no meio do caminho, como eu falei, onde esse cara aqui vale A, no meio do caminho, peguei um T genérico aqui. Um T genérico, essa taxa de transferência aqui valia A. Eu integrei duas vezes e vi que esse cara aqui tem uma cara de parábola, de função de segundo grau. Então, é esperado que, para um tempo qualquer, a poropressão tem essa cara aqui. Ó. Esse cara aqui é o EZ em um tempo t qualquer, no meio do caminho. Tem a cara de parábola. Aqui a gente vai ver quem são essas condições de contorno aqui mais tarde. Certo? Mas por que eu falei disso? Porque, olha só, imagina que o processo de adensamento acabou. O Sol já adensou o que tinha que adensar. Então, dUE dt, a gente vai considerar que é nulo. Ele continua sendo CV D2UE DZ2. Esse cara é zero. Né? Se eu integrar esse cara uma vez, aqui ele vai virar uma constante. Ele vai virar A, que vai ser igual a CV dUE dz. E se eu integrar de novo, esse cara vai ficar AZ mais B, né? E eu já vou passar o CV para lá dividindo. É igual ao E de Z. Ou seja, quando acaba o processo de adensamento, a poropressão, ela vai ser uma linha reta, do tipo AX mais B, AZ mais B. Ela vai ser algo assim. Não somente a gente vai ver que esse cara aqui vai ser uma reta, mas é como ele vai ser identicamente nulo. Ou seja, esse cara ele não tem inclinação nenhuma. O excesso realmente dissipa por inteiro. Mas é bom vocês verem por que aqueles gráficos que o professor ensinou fazem aquela barriguinha e tal. É só porque se ainda está ocorrendo adensamento, naturalmente a gente vê que esse cara vira uma função de segunda ordem. E se não tiver mais adensamento, se for igual a zero, esse cara é uma reta. Não somente uma reta, mas é a reta de inclinação nula. Ela é o zero absoluto aqui da função. Foi?
Alguma dúvida? Acho que sim. Tá. Agora a gente vai começar a ver os casos, né? A gente vai começar a ver onde é que a gente aplica isso tudo no dia a dia do cálculo de adensamento. A gente tem uma EDP. Eu vou botar ela aqui sempre para ficar lembrando dela aqui, porque a gente não, para não ficar voltando página. A gente tem DU dt é igual a CV D2UE DZ2. Então, essa aqui é a EDP. E aí, a pergunta natural é quais condições de contorno? Para resolver uma EDP, precisa de condições de contorno. Vamos lá. E não somente condições de contorno, mas também condições de contorno e iniciais, que é um problema no tempo. Vamos lá. Eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem no tempo, segunda ordem no espaço. Quantas condições de contorno eu preciso? De contorno, não iniciais, de contorno. Condições espaciais. Alguém se arrisca? Ninguém? É uma equação de segunda ordem. Então, eu preciso de Duas. duas. Preciso de duas condições de contorno. Senão ela fica irresolvível, né? E aí, como eu tenho uma primeira ordem no tempo, vou precisar de uma condição inicial. Preciso dizer como é que meu sistema começa, né? Bem, como é que a gente vai aplicar essas condições de contorno? Essas condições de contorno vão, no nosso caso, dizer respeito sobre o solo que está em volta da camada de argila. E aqui, veja, é a primeira vez que estou falando argila. Por que a gente vai se preocupar com argila na teoria do densamento? Porque em areias, a permeabilidade é muito alta. E como a permeabilidade é muito alta, essa variação temporal aqui, em areias, ela é quase que instantânea. Você colocou o carregamento, a água sai na hora. Então, a água sai na hora, a poropressão em excesso já some, já vira tensão efetiva e já deforma. Um grande exemplo disso. Estão andando na praia, você pisa na areia, na mesma hora você deixa a tua pegada. Você deixa a tua pegada e você vê que aquela região fica meio que seca, né? Então, na areia da praia, né, claro. Então, em areia a permeabilidade é muito alta, não faz sentido falar em adensamento. Em argilas, a permeabilidade é extremamente baixa, é muito baixa, né? A gente está dizendo que a permeabilidade em areias, a permeabilidade é da ordem de 10 a menos 3 metros por segundo. Porque o K tem unidade de velocidade. Em argilas, o K está na ordem de 10 a menos 7. 10 a menos 6, 10 a menos 7. 1000 vezes, a 10 mil vezes menor. Então, para a areia, o processo é quase que instantâneo. Para argilas, depende do tempo. Então, por isso que adensamento é de argilas. A gente vai falar adensamento de areias aqui. Então, vamos lá. Voltando para as condições de contorno. O que isso quer dizer? Suponha que eu tenho uma camada de areia. Eu tenho uma grande camada de argila. E aqui camada de areia de novo. Aqui areia, argila, areia. A nossa camada de interesse aqui, que vai sofrer adensamento, é essa camada aqui do meio. Certo? Vamos dizer o seguinte. Já tinha um lençol. O NA está aqui, já tinha um lençol freático aqui. Né?
E aí, ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imaginar que existe um eixo. Eu vou sobrepor o desenho ao eixo aqui de poro-pressão. Isso ficou muito ruim, deixa eu ver se consigo fazer melhor que isso aqui. Aqui. Poro-pressão, e aqui vai ser, obviamente, profundidade. Eu consigo sobrepor o desenho ao eixo. Então é o seguinte, se meu lençol começa aqui, então a minha poro-pressão no topo é nula. E eu sei que poro-pressão estacionária, poro-pressão no conceito mais simples que vocês conhecem, poro-pressão, ela é o quê? O gama da água vezes a altura do lençol. Vou botar aqui vezes Z. A gente está de acordo nisso aqui, né? Poro-pressão é o gama da água vezes Z. Então, olha só. Eu estou dizendo que a minha poro-pressão vai variar linearmente com o Z e com a inclinação gama da água, que é 10. Então, eu vou ter uma reta. Eu vou ter aqui uma reta. Então, esse cara aqui é a minha poro-pressão. SS, estacionária. Estava lá. Faz parte do meio geológico. Certo? Bem, e aí, vamos supor que eu saiba também aqui, vamos dar um exemplo aqui, a espessura dessas camadas aqui. Aqui começa no 0, aqui vai para 1, aqui vai para 7, aqui vai para 8 metros. Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho 1 metro de coluna d'água. Né? Ela começa aqui, nesse ponto aqui eu tenho 1 metro de coluna d'água. Ou seja, neste ponto aqui, qual é a minha poro-pressão? 1 metro vezes 10. 10. Nesse ponto aqui em 7, eu estou com 7 metros de coluna d'água vezes 10. Tem 70. E aqui eu vou ter 80. KPA, né, de poro-pressão. Esse cara aqui, unidade KPA. Beleza. Então, ele estava assim lá. Ele estava bonitinho assim lá. Desde sempre é o cenário geológico que a gente está trabalhando nesse aqui. Aí, alguém vem e constrói aqui em cima, lança aqui um aterro infinito, né? Um aterro grande aqui, bota um peso ali em cima, infinito, né? E aí vocês lembram lá da última aula que eu dei que uma coisa que tem tamanho infinito, a tensão que chega aqui no contato é a mesma que chega em toda a profundidade, não vai mudar na profundidade, né? E aí vamos supor que esse carregamento aqui seja um carregamento delta aqui igual a 10 kPa. Colocaram ali uma camada que causou 10 kPa em todo mundo. Beleza. Vamos lá. O que eu disse no início? Que a hipótese inicial é que para o tempo zero, ou seja, quando foi colocado o aterro, o ΔQ ele se transforma automaticamente em excesso de poro-pressão. Certo? Então, vamos lá. O ΔQ vai virar completamente poro-pressão, ou seja, se eu lembrar de Terzaghi, esse cara aqui não varia. Por enquanto, a gente vai ver caso onde esse cara varia. Né? E aí eu sei, então, que o que eu coloquei aqui de delta sigma, né, que é a tensão total, o carregamento que eu coloquei, o peso que eu coloquei, ele vai virar 100% esse cara aqui. Vai virar 100% excesso de poro-pressão. Ou seja,
Se esse cara era 10, eu estou dizendo que assim, no tempo zero, eu vou ter que 10 é igual a 0 mais 10. E aí, depois de um tempo, eu vou ter 10 é igual a 2 mais 8. 10 é igual a 4 mais 6. Blá, blá, blá. Ou seja, esse cara começa a passar a responsabilidade para o grão. E esse processo é o processo de densamento que é governado pelaquela equação diferencial. Estão conseguindo acompanhar? Mas a hipótese inicial é essa, de que o E inicial, né, quando você colocou um carregamento, ele vira, na hora, excesso de pó de pressão. Ou seja, eu vou desenhar esse excesso, então, no tempo zero. No tempo zero, veja bem, o que era 10 kPa aqui vai ganhar mais 10 do excesso. Então, esse cara vai para 20. Esse cara que tinha 70, ele vai para 90. E aí a gente junta esse cara aqui. Então, num tempo zero, assim colocou, essa aqui é a poropressão no solo, na argila. Aí você me pergunta, Carl, mas aqui na areia, esse cara aqui também não deveria vir para cá? E esse cara aqui também na areia não deveria saltar para cá? Eles fazem isso. Eles saltam para o lado. Só que, como eu falei, a permeabilidade na areia é tão alta que esse fenômeno de carregar e descarregar a poropressão, ou seja, aumentar a poropressão e depois ir dissipando, é instantâneo. Então, aqui a gente imagina o quê? Colocou o carregamento, a poropressão aumentou e diminuiu. Só que na argila, ela aumentou e ficou. Porque ela não dissipa de maneira instantânea, ela vai precisar de um tempo. Então, ela sentiu aqui esse carregamento, ela foi para 20, aqui foi para 90 e ficou. Faz sentido? Vamos considerar que faz. Então, esse cara aqui aumentou, né? E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Que, à medida que o tempo for passando, esse cara aqui, ele vai dissipando. Ele vai começando a fazer isso aqui, ó. Até que ele vai voltar para o caso inicial. À medida que o tempo for passando, então o tempo passa para cá, essa poropressão vai dissipando, certo? E aí, por que que eu desenhei isso aqui e falei que eu vou falar das condições iniciais e das condições de contorno? Porque a gente vai assumir o seguinte, que assim como a gente assumiu que o carregamento vira todo o excesso de poropressão, a gente vai fazer o seguinte, em um tempo t imediatamente maior do que zero, pode ser 0,00001, um tempo imediatamente maior do que zero, a poropressão, o excesso de poropressão nos contornos permeáveis, ou seja, areias, torna-se nulo. Então, olha só, aqui é um contorno, né, de areia com argila aqui. No tempo zero, esse cara foi do 10 para o 20, esse cara foi de 70 para o 90. Num tempo 0,001, esse cara aqui já voltou para o 10 e esse cara aqui já voltou para o 70. E aí, só que aqui no meio não. No meio vai demorar tempo para ele dissipar. Então é por isso que a gente vai ter essa cara aqui, dessa barriga aqui que vai
diminuindo com o tempo. Então, essa é uma hipótese fundamental. Num tempo imediatamente maior do que o zero, logo depois do carregamento, a poropressão nos contornos permeáveis, se tiver, onde tiver areia, em cima ou embaixo, nos dois, né, se tiver areia, no caso, nos dois, automaticamente o excesso vai para zero. Ou seja, esse cara volta para o que ele era antes. Volta para 70, volta para 10. Tá? Bem, na próxima aula eu vou falar de quando não tem contorno permeável, quando pode ter um contorno permeável e outro que não é permeável, mas isso a gente vai ver depois. Tá. Deixa eu ver o que eu posso mais explorar sobre essa parte aqui. Aqui, tá indo para zero. Tá, beleza. Vamos ver, então, como é que a gente calcula, né, esses caras aqui. Essas linhas aqui. Como é que a gente determina quem elas são, né? E aí, a gente vai voltar a fazer um pouquinho da análise da EDP, porque é isso que a gente faz na teoria de pensamento. Então, olha só. A gente vai reescrever então, para calcular o E em ZT para um tempo qualquer t maior do que zero, assumimos variáveis adimensionais para resolver a EDP. O que isso quer dizer? A nossa EDP ela dependia de Z minúsculo, e ela dependia do tempo. Né? A gente vai criar variáveis adimensionais para esse cara aqui. Ou seja, a gente vai multiplicando por outras coisas, a gente vai tirar a dimensão desse cara aqui. A dimensão desse cara que está em metro, a dimensão desse cara que está em segundo, por exemplo. É tamanho por unidade de tempo. A gente vai criar uma variável Z maiúsculo, que vai ser Z barra sobre o Z. Vai ser esse cara aqui. A gente vai criar uma variável TV, que é o tempo sobre o tempo final de adensamento. Bem, então, olha isso. Eu posso reescrever as minhas variáveis do problema em função de variáveis adimensionais, ou seja, o meu Z ele vai ser, né, deixa eu botar aqui, calma aí, deixa eu fazer o seguinte, eu posso fazer melhor. A minha variável adimensional aqui, ó, o Z barra, opa, eu posso fazer isso, não posso? Posso. Eu vou dizer o seguinte, que o Z que multiplica o Zzão é igual a Z barra. O TV que multiplica o TF, na verdade aqui que foi um erro conceitual meu aqui. É o Z sobre o Z barra. Né? E aí eu posso agora fazer Zzão que multiplica Z barra. Esse aqui vai ser o meu Z, esse mesmo Z daqui, profundidade. E aqui eu vou ter TV vezes o tempo final de adensamento, que é igual ao tempo. Quando eu substituo agora esses caras aqui dentro da equação diferencial, eu vou ter uma outra equação diferencial que vai ser o seguinte. Eu vou ter D Uzão
de TV é igual a d usão de Z maiúsculo 2 aqui. É a minha variável adimensional. É a minha EDP de forma adimensional. Esses caras aqui não têm dimensão. Eles não têm, não está em metro, não está em nada. É adimensional. Para que isso vai ser útil? Porque os ábacos que a gente vai utilizar daqui para frente, para calcular as coisas, eles vão depender desse usão. Esse usão aqui, ele vai ser, de maneira vulgar, quantos por cento da poropressão que você colocou lá inicialmente, do excesso de poropressão, quantos por cento de UE dissipou. O Zzão vai ser uma variável dimensional e o TV ele vai ser chamado de fator tempo. E ele vai ter uma característica muito legal, que no final do adensamento, quando o adensamento acabar, TV vai ser igual a 1. Veja que isso não é tão absurdo pensar. Eu defini TV como o tempo dividido pelo tempo final. Quando o tempo for igual ao tempo final, esse cara vira 1, né? Ele é sempre... Esse cara aqui vai ser menor ou igual a 1 durante todo o processo. Quando chegar no final, ele vai ser igual a 1 e a gente sabe que o adensamento acabou. Tá? Então, em cima disso, eu vou... e o TV ainda vai ser definido, eu vou botar depois aqui pra gente, o TV ainda vai ser definido como o CV, que é a coeficiente de adensamento, multiplicado pelo T, dividido pelo H ao quadrado. A gente vai usar essa relação aqui, vai virar a receita de bolo, vamos usar isso aqui à torta direita durante essa primeira parte do semestre. Vamos usar muito isso aqui. Essa aqui é, se mais vai usar vai ser essa relação aqui. E eu vou fazer um exemplo rápido e fácil para vocês entenderem como é que a gente calcula esse cara aqui. E definir quem é Zzão, quem é Z barra e tal. A gente vai falar sobre isso agora e vocês vão ver um exemplo muito rápido de como é que resolve isso. Eu vou pegar um solo. Então, aqui é areia, argila e areia de novo. Aqui tem 0, 1, 5 e 6. E aí minha poropressão inicial é assim. É uma reta. O SS no tempo 0. Estava assim. Bem, eu vou dar dados do problema aqui. É um solo cujo CV é igual a 10 a menos 3. A unidade do CV é dimensão quadrada por tempo. Esse cara está 10 a menos 3 metro por segundo. E eu vou dizer o seguinte. Eu vou colocar um carregamento aqui infinito de 10 kPa, né? E eu vou querer saber qual vai ser a poropressão, não o excesso. Qual vai ser a não, vou falar do excesso. Aí na próxima aula eu falo da poropressão total. Mas qual vai ser a minha poropressão aqui no meio da camada? Nesse ponto aqui, no ponto A, que está no meio da camada. Se essa camada vai de 1 para 5, eu tenho 4 metros. Se eu descer 2 aqui, eu estou no ponto 3 metros. Então, eu quero saber como é que está minha poropressão no centro da camada, né? E eu quero saber essa poropressão, eu quero saber como é que está o excesso de poropressão no tempo inicial, depois de um dia e depois de
30 dias. Então, o exercício é esse. Como é que está a poropressão, o excesso de poropressão, no tempo 0, no tempo 1, no tempo 30 dias. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes agora, que a gente vai ter as outras semanas para poder discutir isso com mais profundidade, mas vamos entender como é que funciona. Eu vou primeiro definir o quê? Eu vou definir, o primeiro passo que é saudável dar é o seguinte: em quanto tempo esse solo adensa? Para saber se o que eu estou pedindo aqui faz sentido. Né? Porque se eu estou pedindo um tempo aqui onde já acabou o adensamento, não precisa calcular nada. Né? Quanto tempo esse solo demora para adensar? Né? Com quanto tempo ele adensa? Lembre que TV é igual a CVT sobre H ao quadrado. Hzão ao quadrado. E eu disse que o solo adensa por completo quando TV foi igual a 1. Quando o fator tempo foi igual a 1. Então, estou dizendo que 1 é igual a CV, que está aqui 10 a menos 3, né? Vezes o tempo, que vai ser o tempo, que eu não sei quanto é que vai ser, que é a minha variável, dividido por H ao quadrado. Ah, calma, mas quem é H ao quadrado? H ao quadrado, vai aparecer que eu não vou, quer dizer, vou botar só o H, né, botar H ao quadrado, mas o H, sabe que não vai adiantar muita coisa que eu vou falar agora, mas tudo bem, ele é B sobre N. B é a espessura da camada de argila que a gente está estudando. Espessura dela, em metros mesmo. N é a quantidade de faces drenantes em contato com a argila. Essa argila aqui, ela está em contato com uma face drenante, duas faces drenantes. Ela está em contato com duas areias. Vocês podem pensar assim, quantas areias tem em volta da minha camada? Tem duas. Então, ela drena para dois lados. A água que está aqui vai sair para cima e vai sair para baixo. Então, o N vale 2. Esse N aqui vale 2 no nosso caso. E o B, que é a espessura da camada, ela vai de 1 para 3, de 1 para 5, então ela vale 4. Ou seja, o meu H aqui, ele vai ser 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, resgatando essa fórmula ali, vai ficar 1 é igual a 10 a menos 3 vezes T, dividido por 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, vou pegar 4, vou jogar para lá, multiplicando, vou dividir esse cara aqui, vai ser 4 dividido por 10 a menos 3 é igual a tempo. Então, aqui eu vou ter 4.000 segundos. Né? Ou seja, esse solo precisa de 4.000 segundos para poder dissipar. Talvez eu tenha escolhido um valor muito pequeno, porque eu vou fazer agora a conta aqui, 4.000 segundos dividido por 60 vai dar um pouco mais de 1 hora, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar essa unidade aqui. Eu vou trocar esse cara aqui para, em vez de botar segundo, vou botar dia. Não muda em nada o problema. Só que agora eu sei que vai demorar 4.000 dias para poder adensar. E agora que eu ainda posso pegar, ainda fazer uma coisa aqui. Um dia, botar aqui 10 dias e 3.000 dias. Então, eu vou saber como é que está essa dissipação de poropressão em 0 dias, 10 dias, 3.000 dias. Vamos lá. Eu sei que o tempo total é de 4.000 dias. Então, olha só. Se eu quero saber como é que está meu excesso de poropressão em 10 dias, eu vou usar essa mesma fórmula que eu usei aqui, só que dessa vez eu não conheço o TV.
eu vou conhecer o T. Então, olha só, em 10 dias, eu vou usar a mesma fórmula, TV é igual a CVT sobre H ao quadrado, que vai ser 10 a menos 3 vezes 10, né? 10 a menos 3 é o CV, o tempo aqui de 10 dias, dividido por 4. Né? Então, eu vou ter 0,10 a menos 3 vezes 10, dividido por 4, está dando 0,0025. O TV vale 0,0025. Eu estou muito no início do lançamento ainda. Eu estou muito no início do lançamento. E, com o TV em mãos, sabendo TV, encontra-se o usão Z, que é quantos por cento dissipou na profundidade escolhida. Bem, como é que a gente converte esse cara para cá? A gente vai precisar primeiro encontrar o Z maiúsculo, que é o Z barra dividido pelo B. Lembra que o B é a espessura da camada, tamanho da camada mesmo. O Z barra, onde Z barra é a cota do ponto de análise medida a partir do topo da camada de interesse. O que isso quer dizer? Essa aqui é a minha camada de interesse, certo? Eu quero analisar esse ponto aqui que está na coordenada global, vamos dizer assim, na cota 3. Mas em relação à minha camada de interesse, essa cota aqui não é a cota 3. É a cota 2. Porque para chegar no meio da camada que tem 4 metros, eu preciso descer 2 metros. Então, o 2 aqui, ele é o meu Z barra. É a cota medida a partir do topo da camada de interesse. Então, esse cara aqui, o Zzão, ele vai ser 2 dividido pela espessura da camada, que também é... que essa camada aqui ela tem uma espessura de 4 metros, né? Não, de 2. Falei besteira. Não é sobre B, é sobre H. Hzão. E o Hzão aqui, ele vale 2. Então, esse cara vai dar 1. Lembrando que o Hzão, sim, é B sobre N. A gente viu que esse cara aqui era 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, 2 sobre 2 vai dar 1. Para que eu vou ter esse valor? Eu vou pegar aqui a apostila. Abrindo a apostila aqui. Se eu não me engano, já na página 8. Isso. Eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é justamente, olha, o Zzão, que é o Z barra sobre o H, pelo U. Né? É o Zzão pelo U, só que a gente tirou lá. E essas curvas aqui no meio são as curvas que determinam quanto da paropressão dissipou. Né? Dissipou 10%, né? Quer dizer, aqui embaixo é quanto dissipou, aqui é o fator tempo. Né? Então, aqui dissipou 10%, 20%, 30%, 80%, 100%. E aqui é o fator tempo. Quando a gente calculou o nosso fator tempo lá, o TV, ele deu 0,0025. Ou seja, essa curva do 0,0025, ela nem está aqui, porque essa aqui é do 0,10, essa aqui é do 0,05, a do 0,0025 estaria passando muito rente aqui. Ó.
indicando que a dissipação de poro-pressão foi quase nula. Aqui, está muito perto do zero. Está muito perto do zero. Então, dissipou, a gente pode dizer que, em termos práticos, dissipou 0% da poro-pressão colocada. Então, em um tempo de 10 dias, não teve nada. Agora, olha só, vamos ver em um tempo de 3.000 dias. A gente vai refazer a conta para 3.000 dias, dizendo o seguinte: TV é igual a CVT sobre H ao quadrado, que vai ser igual a 10 a menos 3 vezes 3.000 dividido por 4. Esse cara vai dar 3 dividido por 4, né? Vai dar 3 quartos, que é 0,75. Dá 0,75. E aí o nosso Zzão, ele não vai mudar, vai continuar sendo 1. Com essas duas informações, eu tiro quanto que dissipou. Agora sim, vamos lá ver 0,75. Eu estou na curva agora 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Essa aqui já é 0,8, então 0,75 está passando aqui no meio. E veja que o nosso Zzão, que deu 1 lá, é aqui o meio mesmo. É o meio da camada, é o meio da figura aqui. Então, a gente vem aqui, arrasta até 0,75 e desce. Está dando aqui um pouco mais de 80%, aqui 82% mais ou menos. Então, eu posso dizer que neste tempo aqui, dissipou 0,82 da poro-pressão que eu coloquei. Então, isso aqui é quanto dissipou, né? E eu quero saber, um exercício é quanto tem de poro-pressão ainda lá, né? Então, olha só, quanto ainda tem de excesso é quanto eu coloquei inicialmente, né? Vou botar aqui inicial, que multiplica 1 menos a porcentagem. É o inverso, né? Isso aqui é quanto dissipou, se eu quero saber quanto ainda tem lá, eu faço 1 menos o que dissipou. Então, a poro-pressão inicial que eu coloquei foi de 10 kPa, que foi o peso do carregamento que eu coloquei. 1 menos 0,82. E aí eu vou fazer esse cara, eu vou multiplicar por 10, tem 1,8. Não é isso? Deixa eu ver aqui. 1 menos 0,82. Isso vai dar 1,8. 1,8 o quê? kPa. Ou seja, no ponto A, após 3.000 dias, ainda há 1,8 kPa dos 10 kPa inicial para dissipar. Dos 1,8, porque dos 10 ainda tem 1,8. Aí você quer saber quanto já foi, faz 10 menos 1,8. Mas ainda tem isso aqui para dissipar. E aí, se a gente for voltar na figura, para deixar didático isso aqui, o que aconteceu foi, então, que eu coloquei 10, então no início a minha figura estava assim, no tempo igual a 0. Né? Esse cara aqui estava assim. No tempo de 10 dias, que eu falei que quase não dissipou nada, ou seja, em 10 dias esse cara estava assim, ó. Quase não tinha diferença nenhuma para o dia 0. Em 3.000, já tinha dissipado bastante. Então, em 3.000, eu posso dizer que ela estava já assim. Ó. E aí vocês imaginam que no meio do caminho tinha aqui, né, os outros aqui assim, ó. A gente não calculou. Mas a gente sabe, por exemplo, que o excesso aqui a gente calculou e a gente calculou aqui. Aqui era praticamente 100% de excesso ainda, aqui ainda tinha 1,8 de excesso.
O que a gente vai ver nas próximas aulas é mudando essas condições de contorno, como é que esse cara muda e como é que a gente calcula a tensão efetiva, a tensão, a poropressão completa aqui, né? A estacionária mais a, a poropressão em excesso. E a gente vai calcular também quando não se coloca um carregamento, porque a gente pode mexer no lençol freático, pode bombear água ou pode rebaixar lençol, e aí a teoria vai mudar um pouquinho, mas a essência é a mesma, né? Mas a gente vai ver que a teoria vai mudar porque o SS aqui vai mudar. A gente vai ver com calma na próxima aula. Ficou alguma grande dúvida por hoje? Bom, acho que você fazendo assim, eu entendi. Acho que entendi. Acho que a dúvida só deve vir mesmo quando a gente tentar fazer sozinho. Isso, vai ser sempre assim. Tentem fazer algum exercício fácil para tentar entender, mas vocês vão ver que, pegando a filosofia, como eu falei, inicial, vai virar receita de bolo. Vocês vão saber que identificou o carregamento, calculou essas coisas iniciais ali, que é o Z maiúsculo, né, o Zzão, calculou o TV, e calculou o Zzão e o H, é ficar repetindo conta para saber a poropressão em cada tempo. É uma receita de bolo que vocês vão usar, só vão ter que saber o caso a caso depois, quando é um carregamento, quando é um bombeamento, quando é um rebaixamento de lençol, quando é um descarregamento e tal, mas o passo a passo não muda. Vai mudar uma coisinha ou outra ali nas fórmulas, mas o passo a passo não vai mudar, vai virar receita de bolo. Tanto que quem entende bem isso aqui não tem dificuldade na prova. Aí tem notas exorbitantes, tipo 9, 9,5 e tal. Mas tem que entender o que é que vocês estão fazendo e não decorar o passo a passo de um exercício. Mas vão treinando, uma hora ou outra vocês vão começar a surgir as dúvidas. E como eu falei, vocês podem mandar dúvida por e-mail. Não tem nenhum problema, eu respondo via e-mail também. Se estão estudando no final de semana e chegaram numa dúvida, pode mandar e-mail sem nenhum problema que assim que eu puder, eu respondo. Porque uma vez por semana, pode ser que no meio do caminho vocês deixem escapar aí uma dúvida e lá na frente pode ser cobrado. Tá bem? Sim, verdade. Bom, Tá bem. então é isso, gente. Até semana que vem, ou então, né, até aí durante o final de semana, se tiver alguma dúvida por e-mail. E bons estudos aí para vocês.